Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo apenas, meu amigo torcedor vascaíno, dessa terça-feira. Uma terça de cobranças, uma terça de críticas à atual gestão do Pedrinho. Após um momento talvez bom de paz entre a atual diretoria e a torcida, o clima definitivamente esquentou nestas últimas horas. O torcedor está completamente insatisfeito com a atual gestão do presidente Pedrinho e também com a atual postura dos seus pares, o senhor Marcelo Santana, o senhor Felipe Loureiro, Felipe Maestro. Ninguém está passando batido. E a pergunta que fica para vocês nessa introdução é: há alguém na corda bamba? Mudanças acontecerão? A gente vai falar sobre isso com vocês aqui nesse Fala Gigante, trazer tudo o que está rolando, trazer definitivamente o que o Pedrinho prometeu e o que até o momento ele cumpriu. Eu até nessa introdução digo que há três pilares fundamentais nessa gestão do Pedrinho, né? Ele entra no Vasco para ter esses três pilares em sua mão. O ponto 1, uma gestão esportiva decente. O ponto 2, a situação da SAF, a venda, a negociação, o que irá acontecer. E o ponto 3, a reforma de São Januário. Como será que Pedrinho está indo nesses três grandes pontos? Enfim, a gente vai falar sobre isso. Um Fala Gigante agitado, movimentado, cheio de novidades e informações para vocês. Entretanto, vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, esse daqui que você está assistindo, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, para fechar o dia, saindo pela parte da noite. Eu, Lucas, conto muito com a sua presença, a sua ajuda, o seu apoio, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Então, não saia do vídeo sem ajudar o canal do Gigante Vasco. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor. Porque definitivamente ontem, né, após a negativa pelo Bruma, após ter melado a contratação do ponta português, tudo foi por água abaixo na colina histórica. Isso, pelo menos, é o que o vascaíno pensa. Internamente, a gente que tá aqui desse lado, a gente que tá trazendo informações a vocês, tá no lado jornalístico da coisa, e com todo o respeito do mundo, né? Não é se sentindo maior, jamais, porque igualmente a você eu sou um torcedor. Mas automaticamente, por estar mais perto do Vasco da Gama, a gente acaba tendo um olhar mais amplo da situação. A gente critica, a gente reclama, a gente vai bater se for necessário, no bom sentido, é claro, nessa atual diretoria, mas a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe como estão as coisas dentro do Vasco. A gente sabe como está o andamento das negociações e como está também o andamento de tudo que a gente vai trazer aqui a vocês. Entretanto, o torcedor, e eu sou um torcedor também, tá? Mas o torcedor, de um modo geral, ele tem um sentimento mais irracional, mais passional mesmo. Ele ama o Vasco. Então, não há um meio termo. Ou é o céu, ou é o inferno. Essa é a grande realidade, de todo torcedor. E isso inclui o torcedor vascaíno. E hoje, após até um momento legal que o vascaíno vivia com essa atual diretoria, eu acho que dessas últimas, a gente pega a gestão do Dr. Eurico Miranda, a gente pega a gestão do senhor Alexandre Campelo, a gente pega a gestão de Jorge Salgado, talvez a gestão de Pedrinho esteja sendo a gestão com menos críticas. É o meu posicionamento, tá? É a gestão que está conseguindo levar mais de boa um clima cordial com a torcida do Vasco da Gama, mas jamais passa impune. E eu até digo mais, eu não sou defensor do Pedrinho, gente. Eu nem conheço o Pedrinho. Eu nunca troquei uma palavra com o Pedrinho. Eu não preciso ficar defendendo ninguém. Com todo respeito, não o conheço. Não conheço.
Então por quê? Não tem motivo pra mim ficar dependendo do Pedrinho. Eu não conheço absolutamente ninguém da gestão do Pedrinho, dos pares do Pedrinho. Não conheço. E com todo o respeito do mundo, gente, falando numa boa mesmo, eu não faço questão de conhecer. Porque eu não quero ficar exatamente nessa posição de não ter que bater quando quero bater, ter que defender quando não quero defender. O meu posicionamento é o meu posicionamento e vai ser independente das pessoas. É só pra deixar muito bem claro a vocês que quando eu digo do Pedrinho, é sobre o que eu acho. E eu acho sim, vou falar mais sobre a questão do Pedrinho em breve, mas eu acho sim que o Pedrinho hoje, à frente do Vasco da Gama, é um dos melhores presidentes desses últimos anos. O Pedrinho é o melhor presidente que o Eurico. O Pedrinho é o melhor presidente que o Campelo. O Pedrinho é o melhor presidente que o Salgado. O Pedrinho é o melhor presidente que o Roberto Dinamite. Todos esses últimos 4 que passaram pelo Vasco, o Pedrinho tá sendo mais competente. Porque o Pedrinho pegou uma bomba, uma jamanta desse tamanho na sua mão e resolveu. O Pedrinho ele pegou um problemão no ano passado, gente. E ele matou no peito e seguiu o jogo. Merece mérito. Mas não é porque ele merece mérito pelo que foi feito que também ele não terá um demérito por outras coisas. E aí, na minha opinião, entra hoje o que é o maior problema da gestão do Pedrinho, que tem um nome e sobrenome. É o senhor Marcelo Santana. Ele é o maior problema da gestão Pedrinho. E aí, por que o Marcelo Santana está lá? É uma dúvida. É claro que é uma dúvida. E muito palpável de ser uma dúvida. Porque o Vasco ele contrata, no meio do ano passado, um profissional que estava no América de Natal, clube da terceira divisão do futebol brasileiro. O Vasco ele nunca teve diretores executivos tops, tá? Até porque o Vasco ele era um associativo. A gente vivia com o Euriquinho, né, como vice-presidente de futebol, sendo o nome a gerir o nosso futebol. O Vasco ele teve de um período para cá, ele começou a ter gestores no futebol. A gente estava acostumado com o associativo, é importante lembrar. Estava acostumado com o Euriquinho, a gente estava acostumado com o Zé do Táxi. Eram essas pessoas que circulavam o ambiente do Vasco. Depois da gestão Salgado, que a gente começou a ter um ambiente mais profissional na parte do futebol com relação aos diretores, não ao futebol, porque de profissional a gestão do Jorge Salgado não teve absolutamente nada, tá? Mas aí o Vasco, ele começa a ter o Alexandre Pássaro, que, salvo engano, é um dos primeiros, ou talvez o primeiro diretor executivo da história do Vasco da Gama. Aí depois do Pássaro a gente teve... Posso estar falando besteira, tá? Mas salvo engano, chega o Paulo Brax, eu tenho quase certeza que foi o Paulo Brax que vem depois do Brax. Depois do Paulo Brax, a gente teve o Alexandre Matos. E depois do Matos, a gente teve o Pedro Martins. Então a gente teve um Pássaro que veio do São Paulo, que era alguém muito qualificado no São... assim, criticado no São Paulo, mas tinha qualidade. Eu acho que o Pássaro tinha aí suas qualidades. Era ruim na parte de contratações, mas ele tinha aí suas qualidades no operacional. O Pássaro ele faz uma reformulação muito interessante fora das 4 linhas. Ele reformula um elenco horrível que permanece na Série B do Campeonato Brasileiro e monta um elenco novo que chega à primeira divisão novamente. Depois do Pássaro, a gente teve o Paulo Brax, que na minha opinião, hoje, depois dos trabalhos de Matos e Pedro Martins, foi um trabalho legal, e principalmente por saber o que era 777. Então o trabalho do Brax foi legal sim no Vasco da Gama. Brax que já tinha passado por América Mineiro, tinha passado por Internacional, um diretor executivo competente que chega ao Vasco e faz um trabalho interessante. Depois do Brax a gente teve o Matos. Que é o Matos? O Matos todo mundo conhece, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, América Mineiro e vários outros clubes. Competente demais. Infelizmente no Vasco não deu certo. E aí a gente teve o Pedro Martins, que pouquíssima gente conhecia, mas já havia realizado um trabalho no Cruzeiro de reformulação, estava acostumado com o SAF. Então o Vasco ele tinha ali, entre aspas, ele tinha uma regularidade. Ele atacava o mercado na procura por diretores executivos que já haviam trabalhado em outros clubes grandes. Pássaro São Paulo, Brax, vários, Matos, vários, Pedro Martins, Cruzeiro. E o Vasco ele contrata um diretor executivo, a gestão Pedrinho, que é o Marcelo Santana, que diferente de todos esses 4 que eu citei a você, ele não tinha experiência alguma, ao meu ver, tá? Como diretor executivo. Porque o Marcelo Santana, ele é um jornalista formado, e é até uma informação interessante a vocês, Marcelo Santana ele é formado em jornalismo, ele era um jornalista de ir a coletivas, de cobrir futebol, e ele em determinado momento, ele entra
para uma candidatura à presidência do Bahia. O Marcelo Santana já foi presidente do Bahia. Não sei se vocês sabiam. Se vocês sabiam, estão relembrando. Marcelo Santana ele foi presidente do Bahia. Como presidente do Bahia, ele fez um excelente trabalho. Foi muito interessante o trabalho que o Marcelo Santana fez como presidente do clube baiano, mas no cargo de mandatário. O Marcelo Santana ele não fazia, ele mandava fazer. Então, assim, como líder, talvez, como gestor de um clube, talvez, ele seja bom demais. Bem, porque foi assim o trabalho dele no Bahia. Mas, como mandatário. Agora, como alguém ordenado, talvez não seja interessante. E aí ele sai da presidência do Bahia, salvo engano, ele fica no triênio de 15 a 18 ou de 17 a 20, mas eu acho que é de 15 a 18, 16 a 19, o triênio dele como presidente do Bahia, sai do meio do futebol e volta ao futebol apenas lá no ano passado. E entra no América de Natal, como diretor executivo do América de Natal. Ele fica, salvo engano, 4, 5 meses no América de Natal como diretor executivo. Ele tinha 5 meses de experiência numa pasta gigantesca do futebol, sai do América de Natal e vai pro Vasco. Então, assim, o ponto 1 na questão Marcelo Santana é: o que o credenciou a ser um diretor executivo do Vasco da Gama? O que o credenciou a ser um diretor executivo do Vasco da Gama? Com todo respeito, o currículo? Tá, e aí? O que ele sabe de bola? O que ele sabe de campo? O que ele sabia da pasta da diretoria executiva? Eu acho que são questões importantes a debater aqui a vocês. A gente está falando de um profissional que antes de chegar, gente, ao Clube de Regatas Vasco da Gama, eu sou vascaíno, então eu estou falando do maior clube do futebol brasileiro. A gente está falando de um profissional que antes de chegar ao Clube de Regatas Vasco da Gama, ele tinha 5 meses de experiência no América de Natal, que estava na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ele não tinha credenciais para chegar ao Vasco. Então a gestão do Pedrinho errou e errou muito aí, na escolha do diretor executivo. O Marcelo Santana chega ao Vasco da Gama. Até hoje eu não sei sinceramente o que o Marcelo Santana faz. A informação é que o trabalho dele é de negociar, é de fechar negócios, né? No caso, há ali o departamento scout, ao Carille, o técnico do Vasco, ao Pedrinho e ao Felipe. A informação aqui chega em determinado momento do dia que essas 4 partes, o Fábio, que é o head de scout, o chefe do departamento de scout, o Fábio Carille, o técnico do Vasco, o Pedrinho, o diretor técnico, e o Pedrinho, o presidente, o Felipe, o diretor técnico. Senta numa mesa e fala, ó, esses são os nomes que a gente tem pra hoje. Aí apresenta os nomes, pô, o Fábio Carille gosta de um nome X, o Vasco começa a analisar aquele nome com mais cautela, mas cuidado, quando todos chegam a um consenso que é um nome interessante, aí Marcelo Santana chega na mesa, e aí esse nome é passado pro Marcelo e fala assim, ó, Marcelo, vai, agora é com você. Essa parte de negócio é contigo. E aí é o problema, porque sempre esbarra aí. Vasco sempre acha nomes interessantes. O nome do Ramon Sousa foi interessante, o nome do Coelho foi interessante, o nome do Brian Rodrigues foi interessante, o nome do Bruma foi interessantíssimo, um achado do departamento de scout do Vasco, mas quando para na negociação a mão do Marcelo Santana, emperra tudo. Então, se isso está acontecendo, é um problema. Ou, aliás, é um problemaço. É um problemaço. E aí fica o questionamento. Por que o Marcelo Santana está no Vasco da Gama? Até porque, gente, sinceramente, e aqui é muito mais do que uma informação, é uma opinião por aquilo que a gente está vendo e por aquilo que eu tô vendo. Posso estar falando besteira? Posso. Posso ser desmentido por alguém? Posso. Mas eu tô vendo. A gente tem a informação que o Vasco da Gama, ele negociava com o Murilo, do Palmeiras, que ele se interessou pelo Murilo, que ele chegou a trocar o Palmeiras, chegou aí no Palmeiras e perguntar, e o Murilo? Há possibilidade de negócio pelo Murilo? O Vasco tentou. Que vai contratar não se sabe. Ou talvez não. Mas que o Vasco tentou o Murilo, ele tentou. Quis saber valores. E por que eu tô falando isso? Pois a informação é que o Vasco tentou. Só que o Marcelo Santana, ele foi no CT Moacir Barbosa, a gente foi, salvo engano, na entrevista coletiva do zagueiro João Vitor e do meia Paulinho. O Marcelo Santana, ele foi questionado em uma troca lá sobre a questão do Murilo. O Marcelo Santana, ele virou e falou, é uma loucura vocês pensarem no Murilo. Isso nunca existiu. E por que eu tô trazendo isso a vocês? Porque nitidamente a procura do Vasco da Gama feita
junto ao Palmeiras pelo Murilo, nem passou pelo Marcelo Santana. Ou seja, o Marcelo Santana, que nessa pirâmide do futebol do Vasco é a ponta final de negociar, ele nem tá participando de todas as negociações. Porque a do Murilo ele nem sabia que tinha acontecido. Ele nem sabia que houve a procura do Vasco. Então, assim, é muito doido, tá? É muito doido, mas eu tô te passando tudo que eu tô sentindo. É o meu feeling. É a minha opinião, é tudo misturado, né? Porque ao mesmo tempo que o Marcelo Santana temos a informação que é o elo final, a ponta final dessa pirâmide, nem sempre ele é a ponta. Às vezes o Vasco busca outras alternativas ao invés de levar as negociações pro Marcelo. Então, assim, o que eu sinto do Marcelo é, quando a negociação tá na mão dele, pode ser que dê ruim. E às vezes as negociações nem passam pela mão dele. E aí a pergunta é, se ele é o diretor executivo do Vasco, as negociações não passam pela mão dele, ou às vezes nem todas passam pela mão dele, e quando passa ela não anda, o que o Marcelo Santana tá fazendo no Vasco da Gama? Tá entendendo? Porque a gente tem vários perfis de diretores executivos. O Matos, do Cruzeiro, que estava no Vasco, é um perfil de diretor executivo que ele vai ao mercado contratar. Marcelo Santana não tem esse perfil. O Pássaro é um perfil de reformulação, aquele que passou pelo Vasco, que mexe, bota a mão, tira jogadores, é bom de contrato, de negócio. Marcelo Santana não tem esse perfil. O Pedro Martins é alguém que trabalhou em SAF, está acostumado na gestão de SAF, sabe ter alguém acima, né, mandando, dando ordens, sabe cumprir tarefas, tem um perfil mais, como eu posso falar, aquele perfil mais profissionalzão mesmo, sério, de SAF mesmo, de clube-empresa. Marcelo Santana não é esse rapaz. Então, o que eu quero dizer é, o que o Marcelo Santana está fazendo no Vasco? O que eu, Lucas, sinto do Marcelo Santana, que ele é um grande escudo. É um grande escudo para blindar Pedrinho e Felipe. Eu sinto que desde o ano passado, as críticas, em sua grande maioria, elas vinham, é claro, sendo direcionadas ao Pedrinho, porque vão ser, mas em sua grande maioria o Marcelo Santana estava ali também nas críticas. Ou seja, o Marcelo Santana servia como um... não é bode expiatório, eu acho a palavra, mas definitivamente um escudo. Marcelo Santana era um escudo da gestão. Vamos botar esse cara aí, vamos botar esse profissional aí, que tem as suas competências, tem as suas valências, mas vamos deixar ele aí para quando criticarem, jogar as críticas para cima dele e a gente aqui, no caso Pedrinho e Felipe, ficar um pouco mais tranquilo. De início, pode ter adiantado. De início, a ideia pode ter sido legal. Entretanto, nesse momento, nessa terça-feira, dia 4 de fevereiro, esse escudo, essa proteção Marcelo Santana, ela já acabou. Então, aos senhores Pedrinho e Felipe, que eu creio que pela amizade, pela união, pela irmandade que há, o pensamento é igual. É claro que o Pedrinho, por ser o presidente, quando tem que tomar uma decisão, ele vai tomar, mas creio que a grande maioria das decisões hoje do Vasco da Gama, elas são tomadas em conjunto por Pedrinho e Felipe. Eu acho isso maneiro demais, tá? Pela amizade dos dois. Então, manda esse recado aos dois. Hoje, a proteção, a blindagem Marcelo Santana acabou. Acabou. O torcedor vascaíno hoje não vai direcionar mais as críticas ao Marcelo Santana. Pedrinho e Felipe, as críticas hoje serão direcionadas a vocês. Então, eu não tenho nada a ver com o futebol do Vasco. Absolutamente nada a ver com o futebol do Vasco. Entretanto, na posição de vocês, na posição de presidente e diretor técnico, coordenador técnico, o melhor a ser feito nesse momento é ir ao mercado e contratar um diretor executivo. Que seja um diretor executivo no mesmo perfil de Marcelo Santana, para blindar o futebol do Vasco, para ser um homem ali que ajude, mas não tenha tanta influência, mas que mude, que dê novos ares e que aceite o pedido do torcedor. Porque começar o ano, gente, a gente está no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Nem sequer as finais do Campeonato Carioca chegaram. Nem sequer a Sul-Americana, a Copa do Brasil ou o Brasileiro começaram. Começar o ano nesse clima, nessa forma, é muito ruim. Então, assim, vamos abrir os ares, sabe? Vamos dar cara nova. A blindagem Marcelo Santana pro Vasco da Gama acabou. Essa é a minha opinião. E, é claro, deixa a sua aí nos comentários.
comentários. Fechou? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Ia falar sobre Pedrinho, sobre SAF, mas a gente já se prolongou tanto nesse assunto Marcelo Santana que eu vou deixar só o vídeo assim e aí no Boa Noite Gigante a gente volta para falar mais sobre isso. Fechado? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. De verdade mesmo, se inscrevam no nosso canal, tem muita gente nova chegando aqui, eu já tô ligado. Então se inscreva. Isso daqui a pouquinho, ó, nessa paredinha vai vir o nosso cenário. Eu tô morando em uma nova casa, em um novo espaço. Então daqui a pouco aqui atrás muita coisa vai surgir. Fechou? Vascaíno, ó. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.